Graça e paz. Para mim, nesse momento, eu agradeço a Deus mais uma oportunidade para que eu possa compartilhar com você que vai ouvir este vídeo e ouvir o que eu vou expor aqui nesse momento. Eu peço a Deus para que Deus te dê a sabedoria para que você possa usar algo tão importante que Ele deu a cada ser humano, que é a inteligência. Que a inteligência é a capacidade que Deus deu ao ser humano de adquirir conhecimento. E depois Ele usar a sabedoria para se beneficiar através desse conhecimento que Ele adquiriu. Eu fico analisando e tenho ouvido às vezes, já ouvi de algumas pessoas abrirem a boca e dizer assim que é difícil para servir a Deus, que é difícil. Eu creio que quando a pessoa fala isso, abre a boca e fala uma coisa dessa, ela está com a razão. E a razão é porque ela não conhece a palavra de Deus e ela não conhece aquilo que Jesus estabeleceu para a vida de cada ser humano aqui na terra, como sendo o que é a vontade de Deus. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de espírito, e levai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ou seja, quando a palavra de Deus ela nos ensina que nós estamos vivendo em um mundo onde jaz no maligno, ou seja, o mundo que nós vivemos hoje é um mundo que as pessoas, elas, na maioria das vezes, não têm conhecimento de qual é a vontade de Deus para a vida do ser humano aqui na Terra, desde que Deus criou o ser humano. E por isso, muitas pessoas se sentem oprimidas, se sentem carregadas, porque elas querem estabelecer um padrão de vida para as suas vidas, conforme os ensinamentos desse mundo. E como o mundo jaz no maligno, cada dia tem uma novidade, cada dia é uma nova cobrança para a vida dessas pessoas e elas vivem sofrendo. Mas é tão bonito quando a gente lê a palavra de Deus e aprende, busca aprender como viver de acordo com a vontade de Deus. Eu vou dar um exemplo para você entender claro. Ou seja, quando você vai aprender a dirigir um veículo, você recebe a instrução de um professor que lhe ensina como você agir em qualquer situação, em qualquer momento que você esteja dirigindo este veículo. Ele lhe ensina como você deve se comportar com base naquilo que ele transmitiu para você. Independente de que o outro motorista esteja dirigindo de forma errada, ele lhe ensina. Então, quando você aprende como dirigir, você não tem que se preocupar se o outro motorista está vindo na contramão, se ele está dirigindo de forma errada. Não, você tem que se preocupar com a sua responsabilidade. É exatamente isso que acontece com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A vontade de Deus que Deus revelou a Adão é a mesma que ele revela para mim e para você hoje. É a mesma. Não, Deus não mudou. Então, o que Adão poderia ter feito para agradar a Deus é o mesmo que Deus exige de mim e de você hoje. Então, quando você descobre qual é a vontade de Deus para a sua vida, você não vai se preocupar se a outra pessoa está agindo de forma errada. O problema é que muitas vezes acontece com o ser humano é que ele tem dúvida
do que realmente Deus estabeleceu na sua palavra. Aí quando ela ouve uma outra pessoa se opor àquilo que ela acredita, ela sofre, porque ela não tem certeza de que aquilo é a vontade de Deus. E pior ainda, a opinião de outra pessoa pode até te influenciar a agir de forma errada ou contrária àquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Ou seja, está claro na Bíblia, a gente vai encontrar o que aconteceu com Adão. Adão, ele tinha comunhão com Deus, e pelo fato dele ter comunhão com Deus, Deus revelou a Adão os perigos, o perigo que ele correria, né? E o que poderia acontecer com ele se ele desobedecesse a ordem de Deus e comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas veja bem, Adão, ou ele não acreditou em Deus, alguma coisa aconteceu, porque a Bíblia diz que quando a mulher dele ouviu a interferência do diabo, porque a Bíblia diz que Eva, quando teve o diálogo com a serpente, Eva disse, Deus disse que não devemos comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que nós comermos, certamente morreremos. E o diabo disse, não é isso não. Foi isso não é por isso não. É porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês se tornarão igual a Deus. E a Bíblia diz que Eva, naquele momento, Eva começou a sentir uma dúvida realmente se era o que Deus havia dito ou se era o que a serpente estava dizendo. E a Bíblia diz que Eva olhou para o fruto, viu que o fruto era bom de comer, agradáveis aos olhos e que desejou ser igual a Deus. Ou seja, naquele momento ali, foi despertado no entendimento de Eva algo que ela ainda não tinha ouvido antes. O diabo disse, olha, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês se tornarão igual a Deus. E a Bíblia diz que Eva desejou ser igual a Deus e deu a Adão, e Adão comeu, e aí veio as consequências. Então, veja que neles, no entendimento deles, existia uma dúvida de que Deus era mentiroso, né? De que Deus não estava falando a verdade. Então, muitas vezes isso pode ocorrer comigo e com você, quando nós não acreditamos no que está escrito na palavra de Deus, quando não damos crédito ao que Deus fala, nós passamos a ser como marionete, né? Nós passamos a acreditar no que o mundo diz, no que outra pessoa diz, e aí quando a gente não acredita nem em Deus, nem no que a outra pessoa diz, nós entramos num conflito psicológico. Quem está com a verdade? Deus ou as pessoas? Então entenda, é muito fácil você servir a Deus. É só você buscar, crer, acreditar no que Deus diz, ler a palavra de Deus, descobrir o que Deus quer para a sua vida, procurar colocar em prática e não se preocupar com as opiniões ou com as ações das outras pessoas. Porque você não vai ter que prestar contas às opiniões das pessoas, nem o que elas fazem. Você vai ter que prestar contas a Deus pelos seus atos. Não adianta. Agora o problema de muitas pessoas é isso, que uma hora a religião diz uma coisa, uma hora a religião diz outra, uma hora ela ouve uma pessoa, outra hora ela vive, outra hora ela ouve o que outra pessoa diz, aí vive num conflito psicológico, sem saber o que é que quer. Por exemplo, tem um exemplo na Bíblia, a Bíblia diz que quando o profeta Elias, ele era um homem de Deus, que conhecia Deus, o povo de Deus, o povo judeu, estava vivendo entre dois pensamentos. Ora, eles estavam acreditando que os demônios Baal era Deus. Outra hora, eles acreditavam que Deus, que havia feito todas as coisas, era Deus. E aí o povo estava cogitando entre dois pensamentos. E foi preciso que o profeta Elias fosse levantado por Deus para operar um milagre naquele momento ali, para que o povo tivesse a oportunidade de decidir seguir a Deus ou seguir a Baal. Porque o povo estava vivendo entre dois pensamentos em cima do muro, né? Então o profeta foi lá e disse, vocês agora vão ver quem é Deus e a quem é que vocês devem seguir. Se Baal é Deus para vocês, sigam Baal.
Se Deus é Deus, siga Deus, mas não fica em cima do muro não, porque a Bíblia diz que Deus irá vomitar da boca dele todos aqueles que são mornos. São mornos. Aquele que está no estado morno, nem se decide para Deus, nem serve ao diabo. Serve ao diabo se você acha que o diabo é bom. Siga os pensamentos do diabo. Siga o que o mundo está dizendo. Mas se você acha que Deus é Deus, siga Deus, mas não fique em cima do muro não, porque você vai viver infeliz. Então faça isso se você entende que Deus, que Deus é digno de confiança. Siga Deus. Agora se você acha que o diabo é bom, siga o diabo. Agora senão você está perdendo tempo. Porque Deus não quer ninguém indeciso no reino dele. Tá entendendo? Então é por isso que hoje, graças a Deus, eu não estou nem aí preocupado para a opinião das pessoas que se levantam até mesmo contra mim quando eu coloco as mensagens no Facebook, quando eu coloco a mensagem no WhatsApp. Tem pessoas que não concordam, eu não estou nem aí preocupado se você vai concordar ou se você vai discordar. Faça o que você achar melhor. Eu não estou obrigando ninguém a seguir os meus pensamentos. Estou incentivando você a buscar conhecer a palavra de Deus assim como eu estou buscando fazer isso. Então, meu amigo, coitado de você se você tiver a sua fé baseada na minha fé. Você tem que ter a sua fé baseada na promessa de Deus e em Deus. Porque eu sou humano como você. Então, aprenda isso. Servir a Deus é fácil. Sabe por que é fácil? Porque Deus não exige de mim nem de você nada além do que aquilo que eu possa fazer. E no momento que ele exigir de mim alguma coisa que eu não tenho a capacidade de fazer, ele vai me dar todos os recursos para que eu possa fazer o que ele quer. Por isso que está escrito lá em Pedro que tudo que nós precisamos para participar da natureza de Deus, ele tem nos dado para participar da natureza de Deus. Deus dá aquilo que você precisa, mas ele só vai te dar aquilo que você precisa para fazer a vontade de Deus, não a sua vontade, nem a vontade do mundo. Glória a Deus por isso, porque a palavra de Deus ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Graças a Deus, porque eu vivi muito tempo me deixando abater, entrando em conflito psicológico, porque uma hora eu via uma religião dizer uma coisa, outra hora eu via o mundo dizer outra, outra hora eu via um pastor dizer uma coisa, outra hora outro dizia outra coisa, e aí eu comecei a viver em um estado emocionalmente, numa luta psicológica, quem está com a verdade, quem é o pastor fulano, é o pastor fulano, e hoje não, hoje eu entendo que a verdade é a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, se vocês obedecerem as minhas palavras, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, você é liberto de ideias mentirosas, de opiniões erradas, né? Então tem muita gente que está vivendo ainda assim, entre dois pensamentos. Eu vou para a igreja, eu devo ser cristão, eu devo estar no mundo. Se eu ficar no mundo, eu vou para o inferno. Se eu for para a igreja, eu vou estar salvo. E fica naquela confusão. Quem é que eu sirvo? A Deus ou ao dinheiro? Eu sirvo a Deus ou aos prazeres desse mundo? Eu sirvo a Deus ou a mim mesmo? Eu faço a vontade de Deus ou eu faço a minha vontade? Que confusão. Mas procure, se você deseja fazer a vontade de Deus. Jesus disse, bem-aventurado, feliz são aqueles que têm vontade, que desejam viver e fazer a vontade de Deus, porque serão saciados, serão satisfeitos, esse desejo será realizado. Agora o problema é que às vezes você não quer fazer a vontade de Deus, você quer que Deus faça a sua vontade, né? É assim que o homem geralmente é. Deus tem que fazer a minha vontade. Mas a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça aos humildes. Então aprenda, servir a Deus não é difícil não. A religião mostra que é difícil. A religião mostra.
tanta cobrança. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que dizimar, você tem que ofertar, você tem que vender tudo que você tem que renunciar. Mas não é isso que está na palavra de Deus, não. Servir a Deus é uma coisa voluntária, é uma coisa que tem que ser uma vontade própria, não é por imposição, não. Servir a Deus é ter prazer em fazer a vontade de Deus. Que Deus abençoe e que você possa conseguir, com a sua inteligência, aprender mais um pouco de tudo que eu lhe falei. Da forma que você quiser. Né? Use a sua inteligência. Você pode olhar essa mensagem vendo pelo lado errado, para discordar, ou você pode também olhar pelo lado positivo e aprender alguma coisa. Fica a seu critério. Amém.